O mercado financeiro é um ambiente complexo e dinâmico, onde diversos fatores influenciam o comportamento dos ativos, taxas de juros, moedas e outros instrumentos. Uma das informações mais relevantes atualmente, considerando o contexto até outubro de 2023, é a política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Federal Reserve, Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, BCE, e o Banco do Japão, BOJ. Essas instituições têm um impacto significativo nos mercados globais devido às suas decisões sobre taxas de juros e programas de estímulo econômico. Contexto atual. Federal Reserve Fed. O Fed tem mantido uma postura hawkish, mais restritiva, desde 2022, elevando as taxas de juros para controlar a inflação, que atingiu níveis historicamente altos após a pandemia de Covid-19 e os choques de oferta decorrentes da guerra na Ucrânia. Em 2023, o Fed começou a sinalizar uma possível pausa no ciclo de alta de juros dependendo dos dados econômicos como inflação e emprego. Isso tem gerado volatilidade nos mercados, especialmente no setor de títulos públicos, Tesouro dos Estados Unidos e no dólar americano. A taxa básica de juros dos Estados Unidos, Federal Funds Rate, está em um intervalo de 5,25% a 5,50%, o nível mais alto em mais de 2 décadas. 2. Banco Central Europeu BCE. O BCE também tem enfrentado pressões inflacionárias, especialmente devido ao aumento dos custos de energia na Europa. Em 2023, o BCE continuou a elevar suas taxas de juros, embora em um ritmo mais lento em comparação com o Fed. A inflação na zona do euro tem mostrado sinais de desaceleração, mas ainda está acima da meta de 2%, o que mantém o BCE em alerta. 3. Banco do Japão BOJ. O BOJ tem mantido uma política monetária ultra-expansionista com taxas de juros negativas e controle da curva de juros, yield curve control. No entanto, há expectativas de que o banco possa começar a normalizar sua política, o que poderia ter impactos significativos nos mercados globais, especialmente nos fluxos de capitais para mercados emergentes. Impactos no mercado financeiro. Mercado de ações. As decisões dos bancos centrais afetam diretamente o custo do capital e a avaliação das empresas. Taxas de juros mais altas tendem a pressionar os preços das ações, especialmente de empresas de tecnologia e crescimento, que dependem de financiamento barato. Mercado de títulos. A alta das taxas de juros tem levado a uma desvalorização dos títulos públicos, especialmente os de longo prazo. Isso tem impactado investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras. Mercado de câmbio. O dólar americano tem se fortalecido em relação a outras moedas devido às altas taxas de juros nos Estados Unidos, o que afeta as exportações de outros países e a dívida de nações emergentes denominada em dólares. Mercados emergentes. Países com dívidas em dólares enfrentam pressões adicionais devido ao fortalecimento da moeda americana e ao aumento dos custos de financiamento. Tendências futuras. Soft landing versus recessão. Há um debate entre os economistas sobre se os Estados Unidos e outras economias avançadas conseguirão um pouso suave, reduzir a inflação sem causar uma recessão, ou se uma recessão é inevitável. Inovação financeira. O mercado financeiro continua a evoluir com a adoção de tecnologias como blockchain, criptomoedas e finanças descentralizadas, DeFi, que podem transformar a forma como os investimentos são feitos e regulados. Sustentabilidade. A agenda ESG, Environmental, Social and Governance, tem ganhado força, com investidores cada vez mais preocupados com os impactos ambientais e sociais de suas carteiras. Em resumo, o mercado financeiro global está em um momento de transição, com os bancos centrais tentando equilibrar o controle da inflação com o crescimento econômico. Investidores devem estar atentos às decisões de política monetária, indicadores econômicos e riscos geopolíticos para tomar decisões informadas. Claro, o mercado financeiro é vasto e abrange uma variedade de tópicos interconectados. Aqui estão mais assuntos relevantes e importantes que estão moldando o cenário financeiro global. Criptomoedas e blockchain. Bitcoin e Ethereum. As duas principais criptomoedas continuam a dominar o mercado, com flutuações significativas de preço. O Bitcoin é visto como uma reserva de valor, ou digital, enquanto o Ethereum é a base para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, DEPs. Regulamentação. Governos e reguladores estão cada vez mais focados em criar framework para criptomoedas, visando combater lavagem de dinheiro, fraudes e proteger investidores.
A União Europeia, por exemplo, aprovou o MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation, que estabelece regras claras para o setor. NFTs. Tokens não fungíveis, apesar de terem perdido parte do hype, os NFTs continuam sendo uma área de interesse, especialmente em setores como arte digital, jogos e propriedade intelectual. 2. Inteligência artificial. Inteligência artificial no mercado financeiro. Análise de dados e previsões. A inteligência artificial está sendo usada para analisar grandes volumes de dados e prever tendências de mercado, otimizando estratégias de investimento. Chatbots e atendimento ao cliente. Instituições financeiras estão adotando inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, com chatbots que oferecem suporte 24/7. Riscos e desafios. A inteligência artificial também traz preocupações, como vieses algorítmicos e a possibilidade de manipulação de mercados. 3. Mercados emergentes. Crescimento econômico. Países como Índia, Brasil e Indonésia estão se destacando como motores de crescimento global, atraindo investimentos estrangeiros. Riscos políticos e econômicos. Instabilidade política, inflação alta e dívidas em dólar são desafios comuns para esses mercados. Oportunidades em infraestrutura. Muitos mercados emergentes estão investindo pesadamente em infraestrutura, criando oportunidades para investidores. 4. Energia e transição verde. Energias renováveis. A transição para fontes de energia limpa, como solar e eólica, está ganhando impulso, com investimentos recordes em todo o mundo. EG Environmental Social and Governance. Investidores estão cada vez mais focados em empresas que adotam práticas sustentáveis e responsáveis. Petróleo e gás. A volatilidade nos preços do petróleo, influenciada por conflitos geopolíticos e mudanças na demanda, continua a impactar os mercados. 5. Tecnologia financeira. Fintech. Pagamentos digitais. Soluções como Pix, Brasil, PayPal e Venmo estão revolucionando a forma como as pessoas transferem dinheiro. Open Banking. A abertura de dados bancários para terceiros está promovendo inovação e competição no setor financeiro. Neobank. Bancos digitais como Nubank, Revolut e Shime estão desafiando os bancos tradicionais com taxas mais baixas e serviços mais ágeis. 6. Geopolítica e mercados. Guerra na Ucrânia. O conflito continua a impactar os preços de commodities como trigo, petróleo e gás natural, além de gerar incertezas nos mercados globais. Tensões. Estados Unidos-China. A rivalidade entre as duas maiores economias do mundo afeta o comércio global, cadeias de suprimentos e investimentos em tecnologia. Desglobalização. Há um movimento em direção a cadeias de suprimentos mais regionais e menos dependentes de um único país, especialmente após os impactos da pandemia. 7. Mercado de commodities. Metais preciosos. Ouro e prata são vistos como ativos de proteção em tempos de incerteza econômica. Metais para energia verde. Lítio, cobalto e níquel estão em alta demanda devido ao crescimento dos veículos elétricos e baterias. Agriculturas secas e mudanças climáticas estão afetando a produção de grãos, como soja e milho, impactando os preços globais. 8. Renda fixa e títulos. Títulos governamentais. Os yields, rendimentos, dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e de outros países têm subido, refletindo as altas taxas de juros. Títulos corporativos. Empresas com ratings mais baixos, junk bonds, enfrentam custos de financiamento mais altos, aumentando o risco de inadimplência. Títulos verdes. Há um crescimento na emissão de títulos ligados a projetos sustentáveis, como energia renovável e conservação ambiental.